Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós temos mais uma revisão. Hoje nós vamos fazer a revisão dos tipos de sujeito. Para aquele aluno que ainda tem dúvida, vamos lá tirar então essas dúvidas? Vamos lá então, meus amores. Já falei, quem quiser copiar pode copiar, tá? Para ter esse resumo no caderno, que é importante. Revisão, tipos de sujeito. Sujeito simples. Vocês sabem que nós temos 5 tipos de sujeito. Simples, composto, desinencial, indeterminado e o oração sem sujeito, certo? Sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, aparece o núcleo do sujeito. Os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Quem é o núcleo aí? Quem é a palavra mais importante? Homens. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Deus é o núcleo do sujeito. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Então, aí, e quem é o núcleo? Só alunos, tá? Quando eu tenho mais de uma palavra, o núcleo é a palavra mais importante. Quando eu só tenho uma, como no exemplo de Deus é perfeito, ele vai ser o núcleo e o sujeito. Muito bem, agora nós vamos falar de sujeito composto. Sujeito composto, peraí, possui 2 ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. O sujeito composto, né? A única coisa que ele vai se diferenciar do sujeito simples é porque ele apresenta mais do que um núcleo, apresenta 2 ou mais. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Quais são os núcleos? Vacas, touros. São as palavras mais importantes. Não posso botar o E quando pedir para retirar o núcleo, tá? Senão tá errado. Os núcleos, vacas, vírgula, touros. Ocorreram manifestações e reuniões daquela semana. O que ocorreram naquela semana? Manifestações e reuniões. Sempre perguntando para o verbo para você saber qual é o sujeito, certo? Núcleo do sujeito, manifestações, reuniões. 2 núcleos, sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem foi ao jogo? Eu e a turma. Núcleo, eu, turma. 2 núcleos, sujeito composto. Vocês viram que o sujeito simples e o composto eles estão sempre expostos, né? Sempre aparentes. Eles são sempre explícitos. Agora nós vamos falar do sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial? Também chamado de sujeito implícito. Por que implícito? Porque ele está escondido. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase, certo? Ele está implícito, ele está escondido, ele está pela desinência do verbo. Ontem visitei minha amiga. Eu visitei. Olha só, quem é que visitou? Eu visitei. Então, o sujeito ele não está explícito aí na frase, ele está implícito. Sujeito, eu. Estudaremos toda a matéria. Quem é que estudaremos? Nós. O sujeito está implícito, ele é um sujeito desinencial. Pelo Mois, ali pela desinência, nós descobrimos, certo? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado são 2 casos, né? Você tem esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração por ser impossível determinado. Apesar disso, sabe-se que existe. Tem 2 casos de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Dizem, você sabe quem está dizendo? Alguém, é alguém, mas a gente não sabe quem é. Então, verbo na terceira pessoa do plural, como fizeram o trabalho, sujeito indeterminado. Não pode colocar eles, sujeito indeterminado, nada disso. Terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado quando não tenho referência de nenhum ser na minha frase, tá? Verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. O verbo ele tem que ser um que não seja nem bitransitivo, nem transitivo direto. Tem que ser qualquer um sem ser transitivo direto e sem ser bitransitivo. No caso, precisa-se de mão de obra especializada. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, tem na terceira pessoa do singular, mas o ser que é o índice de indeterminação do sujeito. Não se pode determinar quem precisa, então, um sujeito indeterminado.
Nós temos também a oração sem sujeito. Coloquei aqui os casos para vocês, prestem atenção. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, já foi para o exercício. É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Verbos indicando o fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal, há pessoas que não valorizam a vida. Verbo fazer indicando o tempo ou clima. Faz meses que não a vejo, faz sempre frio nessa região do estado. Então, nós vimos aí os tipos de sujeito e os exemplos, certo? Agora vamos praticar. Classifica o sujeito das frases abaixo. As crianças chegaram atrasadas. Quem chegou atrasada? As crianças. Então, aí eu tenho um sujeito simples. Muito bem. Os alunos e os professores devem se ajudar. Quem deve se ajudar? Os alunos e os professores. Sujeito composto. Eu tenho dois núcleos. Alunos, professores. Cantam os galos de manhãzinha. Quem é que cantam de manhãzinha? Os galos. Ó, pegadinha, hein? Sujeito simples, não é sujeito indeterminado, porque cantam, nada a ver. Os galos que cantam, sujeito simples. Frutos amargos colhem as infelizes lavradeiras. Quem é que colhem frutos amargos? As infelizes lavradeiras é o sujeito, sujeito simples. Lavradeiras é o núcleo do sujeito. Havia alunos na quadra. Aí o havia, turma, o verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Tudo passa sobre a terra. O que passa sobre a terra? Tudo. É um pronome indefinido, ele funciona como sujeito, sujeito simples. Cheguei ontem em São Paulo. Quem é que cheguei? Eu cheguei. Então, sujeito desinencial. Choveu de madrugada. Aí, verbo chover indicando o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Não existem rios no deserto. O que não existe no deserto? Rios. Com o verbo existir, eu tenho sujeito, sujeito simples. Começamos um novo curso. O que nós começamos um novo curso? Quem começamos um novo curso? É que ou quem que pergunta para o verbo. Nós começamos, sujeito desinencial. Inventar um novo avião de transporte. Inventar, o verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Trovejou naquela noite. Verbo trovejar indicando o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. O crocodilo e a tartaruga podem viver de 300 a 500 anos. Quem que pode viver de 300 a 500 anos? O crocodilo e a tartaruga. Sujeito composto, muito bem. São 2 horas da tarde. Verbo ser indicando hora. Oração sem sujeito. Eu adoro sorvete. Quem adora sorvete? Eu, sujeito simples. Precisa-se de médicos experientes. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo indireto, na terceira pessoa do singular mais o ser, que é meu índice de indeterminação do sujeito. Logo aí eu tenho um sujeito indeterminado, certo? Que é o meu segundo caso de sujeito indeterminado. O primeiro é o verbo na terceira pessoa do plural, o segundo é o verbo na terceira pessoa do singular mais o ser. Tem que ser um verbo transitivo indireto, de ligação ou intransitivo, certo? Meus amores, aqui tem um gabarito para quem tiver dúvida, para refazer os exercícios, podem refazer, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa aula, a nossa revisão de tipos de sujeito. Tá bom? Um grande beijo, oitavo ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.